também fareis as obras que eu faço, até mais do que estas, pois eu vou para meu Pai. Haverá luz de novo no entardecer. Oh, este dia é escuro pelo qual passamos. Mas por 40 anos as nuvens vêm se dissipando através da primeira reforma, trazendo a mensagem de que Deus e Cristo são um, que Deus se manifestou em carne. Ele escolheu habitar em carne humana, e hoje fazem dele algo sentado num trono, fazem dele algo pré-histórico. Alguns deles querem convertê-lo em um filósofo, alguns querem fazer dele um profeta. Mas, irmão, ele é Deus em você, Deus manifestado em carne. Como? Como sabiam que ele era Deus em carne? Ele disse, se não faço as obras de meu Pai, então lhes falei errado. Mas se faço as obras de meu Pai, creiam. E agora a mesma coisa. A mensagem é revivida nos últimos dias. A mensagem de quem ele é, o que ele é. Emanuel habitando em você, com as mesmas obras que ele fez, manifesta-se através de você. As mesmas coisas que ele fez. É a luz do entardecer. Blasfemam dela. É um caminho difícil. Significou algo para o jovem governante rico, ainda que de coração faminto, vir a Jesus e dizer, Rabi, que devo fazer para ter a vida eterna? Disse, guarda os mandamentos. Ele disse, faço isso desde criança. Disse, queres ser perfeito então? Disse, segue-me. Mas ele foi embora triste. Era um preço alto demais. Se ele pudesse ter lhe dado dinheiro e construído uma grande igreja em algum lugar, se filiar como membro, ele o teria feito facilmente. Não percebem como esse é o padrão hoje entre os ricos? Havia outros, não só ricos, mas pobres. Muitos deles dos poços de betume e tal. Eles recusaram por causa da popularidade, porque ele era impopular. Ele era Emanuel. Diziam, isso é crítica, isso é o diabo, é telepatia mental, é Belzebu. Os professores da época, suas grandes igrejas diziam bobagem, mas Deus disse, é um sinal eterno, o super sinal, o sinal de todo sinal, que Deus está convosco e em vós, até o fim do mundo. Aí está seu super sinal. Excede todo sinal. É o primeiro sinal. Atos 19. Aquelas pessoas tiveram de voltar e reconhecer aquele sinal antes que pudessem receber o Espírito Santo. Atos 19, 5. Todavia, um crente que tinha a Bíblia e tinha um bom pregador que estava provando que Jesus era o Cristo. Todavia, antes que pudessem entrar nisto, e para ver o sinal, eles tiveram de vir e ser rebatizados, mãos serem impostas neles e receber o Espírito Santo. Isso é verdade, mas no entardecer, as luzes estão aqui, e criticam dela, zombam dela, blasfemam dela. O profeta disse que blasfemariam. Uma pedra de tropeço, blasfemado, zombado, criticado. Emanuel em nós, operando sua vontade através de nós. Oh, hoje, meu irmão peregrino, minha irmã, creia nesse sinal. Olhe na manjedoura do seu próprio coração e veja, você pode dizer dentro de si, ver o sinal que os pastores viram. Deus em carne, habitando entre os pobres, os necessitados, os rejeitados. Veja se consegue entender. Deus em seu coração, Deus aqui. Observe e veja se ele se manifesta corretamente em doçura e mansidão, como fez. Anos atrás, houve uma moça que foi para a faculdade. E com muitas de suas colegas lá, ela se tornou uma espertinha. Afastando-se do seu antigo ensino que teve no interior, deu uma mãe num lar do interior, e certo dia ela decidiu, uns 2 anos depois, visitar sua mãe de novo. Ela lhe escreveu um telegrama e lhe disse que chegaria em tal e tal trem para se encontrar com ela na estação. No entanto, ela trouxe outra espertinha consigo. E ela mesma tinha se tornado uma espertinha.
e trouxe outra consigo, que era uma das sofisticações dos dias modernos, uma adolescente sabichona, e quando chegou à estação, quando foi descendo do trem, ela olhou, e lá estava sua mãe, fazendo de tudo para enxergar, para ver onde estava sua filha. E quando a moça que estava com ela, a mãe, a viu com o rosto todo cheio de cicatrizes e as mãos todas queimadas, e tinha uma aparência horrível, velha, e parecia horrível. E a moça que estava com a pequena Mary lhe disse: quem será aquela velha de aparência lamentável? E a moça ficou com vergonha da mãe. Ela disse: não sei quem é. E sua mãe, quando viu a filha, correu até ela, abraçou-a e começou a beijá-la. Ela a empurrou e disse: não a conheço. Você se enganou de pessoa, pois não queria estar ligada a uma pessoa de quem alguém riria e zombaria. Aconteceu de haver um homem, um condutor do trem ali perto. Ele agarrou aquela jovem pelo ombro, disse: que vergonha, sua ingrata! Lembro-me muito bem do caso. E as pessoas se reuniram para ouvir o que tinha acontecido. E ele segurou a moça assim e disse: esta mocinha, quando não tinha nem 6 meses, estava em seu bercinho no andar de cima. E sua preciosa mãe era a mulher mais linda que já vi, disse o velho condutor. Disse: a casa pegou fogo enquanto sua mãe estendia as roupas. E todos os vizinhos correram, gritando. Eles viram. A mãe não tinha percebido. Foi do lado da varanda da casa. E as labaredas tinham tomado conta e subido para o ar. E disse: não conseguiam segurar aquela mãe frenética. O bebê dela estava lá em cima. E disse: todos gritavam: você não pode atravessar por essas chamas. Mas ela agarrou o lençol que estava em sua mão, que estava pendurado, e era um lençol molhado. E ela o jogou em torno de si e atravessou as chamas e subiu as escadas, sem pensar em seu próprio perigo. Então, quando chegou lá, ela sabia que não poderia enrolar o lençol em volta de si para voltar. Mas, para salvar a beleza da sua filha que a seguiria, ela envolveu a bebê no lençol e atravessou as chamas com o rosto, as mãos e os braços descobertos. E isso queimou a carne do seu corpo e encolheu a pele do rosto até os ossos. E a desfigurou, queimou o seu cabelo e tudo até os ossos do seu dedo. Disse: ela ficou feia para que você pudesse ficar bonita. Ela abriu mão da sua beleza. Ela abriu mão de tudo o que tinha para poder salvá-la. E então você fica aí com vergonha dessa preciosa mãe? Irmão, quando vejo que Deus, o Deus do céu, abriu mão do seu trono, da sua beleza e de tudo o que ele era, para nascer acima de um monte de estrume, ser envolto em panos, ser ridicularizado por seus sinais e suas maravilhas, ser chamado de diabo. Deveria eu me envergonhar dele? Não, Senhor. Que o mundo clássico faça o que quiser. Para mim, ele é um super sinal. O Espírito Santo em mim clama. Ele pode me fazer agir de forma engraçada e ser um louco para este mundo. Mas não posso negar aquele que fez tanto por mim. Ele tomou o meu lugar na morte. Tomou o meu lugar no Calvário. Fez todas essas coisas. Ele desceu do céu, dos tronos branquíssimos, para se tornar um homem, para provar o meu sofrimento, passar pela minha tentação, para saber ser o tipo certo de mediador em mim, para conduzir-me e guiar-me para a vida eterna. E através da sua pobreza, me tornei rico. Através da sua morte, recebi vida. Vida eterna. Não o negue, não se envergonhe dele, não se envergonhe dele. Mas abrace-o e diga: sim, meu amado Senhor,
Dá-me como eles fizeram no dia de Pentecostes, Senhor. Dá-me o Espírito Santo. Derrama-o em meu coração. Não me importa o que os adolescentes digam. Não me importa o que o mundo diga. Não estou olhando para eles. Estou olhando para ti. Que é isso? Unir-se à igreja? Não. O super sinal. Emanuel. Deus conosco. Oremos. Na audiência de pessoas esta manhã, há alguns aqui que gostariam de dizer: quanto a mim, envergonho-me da minha vida. Não me envergonho dele. Envergonho-me da minha vida para oferecer àquele que se fez feio e desprezado pelo mundo, homem de dor, experimentado nos sofrimentos. Todos escondemos dele o rosto, disse o profeta. Ele foi desprezado e rejeitado, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus. No entanto, ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você teria vergonha dele? Se tem, venha ao altar e arrependa-se do seu pecado. Se você não se envergonha dele e está envergonhado da sua vida que apresentou a ele uma coisa tão horrível, você se envergonhou muitas vezes diante do patrão, diante da sua amiga, diante do seu amigo, diante da sua namorada ou namorado. Você tem se envergonhado dele, Emanuel habitando em você. Levante as mãos e diga: Deus, perdoa-me por me envergonhar. Nosso Senhor e nosso Deus, nós, humilde e amavelmente, te pedimos que aceites nosso pedido de desculpas esta manhã por todas as nossas falhas, pois às vezes todos somos culpados. Somos culpados ao defendermos a verdade. Somos culpados quando querem nos chamar de algum nome ruim como santo rolador ou de algo ruim que não é assim. Todavia, às vezes nos afastamos como Pedro e nos aquecemos no fogo do inimigo. Perdoa-nos, Senhor. O novo ano está se aproximando de nós. Que comecemos, a partir de agora, ver o super sinal de Deus entre nós. Deus vivendo conosco, habitando em nós, realizando, fazendo exatamente como Ele fez.